Bom, meus amigos, saúde a todos, muito boa noite. Meus amigos, antes de começar o material, que vai retratar um pouco, tentar fazer recortes, considerações importantes acerca deste Brasileirão Série A 2022. Já havia retratado em materiais anteriores Copa Sul-Americana, Copa Conmebol Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, Série D. E agora, para finalizar, temos que fechar o ciclo com o Brasileirão Série A. Meus amigos, antes de mais nada, há exatos 21 anos, é isso mesmo, meus amigos, há exatos 21 anos, naquele 14 de novembro de 2001, é isso mesmo, meus amigos, é um breve resgate histórico. Muito importante essa data, meus amigos, pois a seleção brasileira, que teve umas eliminatórias bastante, uma participação assim, para lá de discutível, com jogos sofríveis, mas o fato é que neste 14 de novembro de 2001, a seleção brasileira faria a sua última escala no Maranhão, jogando em São Luís, vencendo a equipe da Venezuela por 3-0 num Castelão lotado. Seleção brasileira com muita desconfiança, mas no sprint final, no jogo final, a seleção brasileira conseguiria o seu passaporte para a Copa do Mundo FIFA Coreia do Sul, Japão em 2002. Aliás, o Brasil conseguiria sua classificação neste jogo contra a Venezuela na última rodada das eliminatórias sul-americanas, e a Alemanha também conseguiria sua vaga nas eliminatórias da Europa, da Europa, ok? É isso, meus amigos. E aí todo mundo sabe, 2002, o que foi que aconteceu? Seleções que pouco credenciadas para ir bem no Mundial, da Coreia do Sul e do Japão, e foi justamente isso que aconteceu. Surpresas, muitas surpresas ocorreram neste Mundial de 2002. A Argentina, por exemplo, a França cairia ainda na fase de grupos, campeã mundial em 1998, e em 2002 experimentaria num grupo com Uruguai, com Dinamarca e com Senegal. Todo mundo lembra a abertura dos trabalhos da Copa do Mundo FIFA Coreia do Sul, Japão, aquele França 0, Senegal 1. E a França, no fechar do seu grupo a França cairia precocemente. Atual campeão mundial cairia na fase de grupos, no grupo A, nesta Copa do Mundo FIFA Coreia do Sul, Japão 2002. Como todos sabem, a final Brasil e Alemanha em Yokohama aos 30 de junho, e o Brasil chegaria ao seu pentacampeonato mundial. Meus amigos, antes de começar esse material, agradecendo aos novos inscritos, às novas inscrições que estão ocorrendo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Para participar do sorteio, a Al-Hilal pode ser sua. É muito fácil, meus amigos. O que acontece? O primeiro passo, inscreva-se no canal, Acrisio Neto no YouTube. O segundo passo, ativar as notificações. Terceiro passo, deixar o seu like. E o quarto passo, na caixa de texto onde há os comentários, você vai escrever a hashtag, o Jogo da Velha, Acrisio Neto comenta. Valeu? Desde já, meus amigos, desejando boa sorte a todos, e aos que estão ingressando, eu desejo minhas boas-vindas. Divirtam-se, o canal é de todos, podem comentar, interagir, fazer suas críticas, comentários, elogios, é de todos, e o futebol permite isso, Meus amigos, como eu falei, o nosso debate aqui, a nossa conversa de hoje é pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão Série A 2022. Que teve o seu fechamento ontem, no domingo,
com a rodada de número 38. A rodada de número 38, meus amigos. Então, o que é que eu posso? Eu vou tentar fazer um possível raio-x de, assim, como foi que esse Campeonato Brasileiro se desenhou, como se estruturou, né? Tivemos os 6 representantes conhecidos, né? o chamado G6, com aquelas equipes que já estão classificadas, classificação direta, né? Para a fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores em 2023. Conhecemos o 7º colocado, o 8º colocado, o 7º e o 8º irão para uma fase de pré-Libertadores. Então, esses clubes, no caso, o Atlético Mineiro, que terminou em 7º, e o Fortaleza, que terminou em 8º, terão que iniciar a sua jornada na Copa Conmebol Libertadores 2023 na pré-Libertadores, para quem sabe, se avançar nestes confrontos prévios, se avançar, vai para a fase de grupos. Mas tem toda uma luta, tem toda uma jornada. E as equipes do nono ao 14º lugar, as equipes que estão classificadas para a Copa Sul-Americana. Tivemos o 15º e o 16º colocados, que não conseguiram vaga, né, nas competições internacionais, e os 4 rebaixados. Mas, sem mais delongas, vamos tentar fazer aqui o desenho, comentários, análises, ponderações, o que aconteceu neste Brasileirão Série A 2022. Foi um campeonato, meus amigos, que possivelmente, né, críticos, analistas, especialistas acreditam que o Campeonato Brasileiro 2022, aliás, a 19ª edição, né, por pontos corridos, iniciou desde a edição 2003. Ok? Então, esta 19ª edição por pontos corridos teve um campeonato que teve um índice técnico, considerado elogiável. Teve um bom índice técnico. Equipes competitivas, jogos brigados, jogos acirrados, marcado, né, por muita competitividade e jogos para lá de interessantes. Mas o fato é que neste campeonato, com 20 equipes, teve uma equipe que de fato se destoou das demais. Esta equipe, meus amigos, trata-se da Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso, meus amigos. Não há como não deixar de reconhecer o devido reconhecimento à Sociedade Esportiva Palmeiras, ou, se você preferir, Società Esportiva Palestra. Não é conhecido, DNA italiano, dentre tantas e tantas outras considerações totalmente direcionadas à Sociedade Esportiva Palmeiras, que chegou ao seu 10º campeonato brasileiro em sua história. Campeão brasileiro desde que foi, né, quando passou a se chamar Campeonato Brasileiro, desde a edição de 1971. Palmeiras foi campeão em 1972, 73, 93, 94, 2016, 2018 e agora em 2022. E anteriores a essas conquistas, ainda o reconhecimento da CBF nos anos de 1960, 1967 e 1969. No caso, né, com a Taça Brasil e o famoso torneio Roberto Gomes Pedrosa. Com isso, Palmeiras totaliza 11 vezes campeão brasileiro. Por isso, se justifica o seu 10º campeonato brasileiro. Meus amigos, para falar um pouco desse Palmeiras neste Campeonato Brasileiro 2022,
o que a gente pode, os números são muito, refletem o que de fato aconteceu com esta equipe. Palmeiras, meus amigos, em 38 jogos, chegou a somar impressionantes 81 pontos com 23 vitórias. Aliás, o mesmo número de vitórias obtido pelo campeão Cruzeiro no Brasileirão Série B. Cruzeiro também obteve estas mesmas 23 vitórias. Seguindo, 12 empates, 3 derrotas. Meus amigos, em 38 jogos, o Palmeiras conheceu 3 derrotas. Quebrou recordes. A defesa que ninguém passa, como diz o hino da Sociedade Esportiva Palmeiras, 3 derrotas. Estas 3 derrotas, meus amigos, logo na estreia, diante da equipe do Ceará. É isso mesmo, meus amigos. Na primeira rodada, o Palmeiras seria surpreendido pela equipe do Vozão, em pleno Allianz Parque. Talvez o Palmeiras ainda vivendo, né, uma possível ressaca pós o título, né, conquistado diante do São Paulo, aquela virada, eu diria, uma virada espetacular. Palmeiras que perdeu, né, no jogo de ida, na final do Campeonato Paulista. São Paulo vencia por 3-0 e o Palmeiras acharia um gol no Morumbi. Aquele 3-1 transformou-se no segundo jogo uma atmosfera incrível, impressionante, um Allianz Parque que sufocou, né, com a sua torcida que canta, que vibra, e foi no ritmo. Esse time do Palmeiras, um volume de jogo impressionante, asfixiou o São Paulo e o Palmeiras transformou toda essa atmosfera em 4-0 e o Palmeiras seria o campeão paulista de 2022. Meus amigos, aí o Palmeiras teve um confronto, né, da Copa Conmebol Libertadores, né, no decorrer da semana, e no sábado faria sua estreia no Campeonato Brasileiro 2022. E o Palmeiras perderia para a equipe do Ceará por 3-2. Eu lembro quando eu fui ver os melhores momentos, caramba, como que o Palmeiras perdeu para o Ceará? Fui analisar os melhores momentos, foi um jogo marcado, um volume de jogo impressionante por parte das duas equipes, jogo bastante movimentado. Palmeiras marcou 2 gols e o Ceará, ainda sob o comando do Dorival Júnior, o Ceará que, aliás, até a altura dessa temporada 2022, fazia uma campanha até, eu diria, estava fazendo o maior sucesso na Copa Sul-Americana, conseguiu, né, na Copa Sul-Americana, o Vozão, surpreendeu, eu diria que o continente. O Ceará conseguiu tirar a vaga, por exemplo, fez uma campanha irretocável na fase de grupos da Copa Sul-Americana, onde só se classificava por grupo, e o Independiente de Avellaneda, o chamado El Rei de Copas, ficou pelo caminho. O Ceará fez uma campanha irretocável, venceu todos os jogos e com muita justiça avançou às oitavas de final. O Vozão, o Ceará, cairia nas quartas de final da Copa Sul-Americana para o São Paulo. Uma decisão por pênaltis, assim, onde o São Paulo passou do Ceará, é verdade, mas assim, na bacia das almas, sem tirar nem acrescentar. Pode ter certeza, meus amigos. Então, continuando, esse Palmeiras com 23 vitórias, 12 empates, 3 derrotas obtidas, né, diante do Ceará na primeira rodada, para um Atlético Paranaense, curiosamente também num sábado, né, onde o Palmeiras perderia para o Atlético Paranaense por 2-0, um Atlético Paranaense estratégico, muito bem montado pelo Luiz Felipe Scolari,
e um Atlético Paranaense, um Vitor Roque, que soube aproveitar muito bem as oportunidades neste jogo. Eu diria, até lembro de ter assistido este jogo, o Atlético Paranaense cirúrgico. Aproveitou muito bem as oportunidades, soube neutralizar os pontos fortes, os pontos letais do Palmeiras. O Palmeiras ainda teve algumas oportunidades jogando no Allianz Parque com o apoio da sua torcida, mas o fato é que o Atlético Paranaense soube jogar de uma forma inteligente, soube neutralizar os pontos fortes da belíssima equipe, equilibradíssima, do Abel Ferreira, e o Palmeiras conheceria a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro. A terceira derrota, meus amigos, já foi agora, ontem, na rodada 38, onde o Internacional, o vice-campeão brasileiro, venceu um Palmeiras alternativo, um Palmeiras misto, e que já faz projeções com o time. Por exemplo, algumas peças, alguns atletas que entraram em campo ontem já fazem parte da projeção do time que pode ser montado em 2023. Certamente Abel Ferreira contará com peças como o caso do Endrick, o Vanderlan, tá certo? Então o Palmeiras tem peças muito interessantes e que certamente montarão esse time no decorrer da temporada que logo está chegando. 2023 é logo ali. Então, meus amigos, esse Palmeiras marcou 66 gols, tomou 27, um saldo de gols positivo de 39. A linha atacante de raça, como diz o hino, marcou 66 gols, tomou 27, um saldo de gols positivo de 39. Esse Palmeiras com 71% de aproveitamento. Mais informações, algumas breves considerações desse Palmeiras. Palmeiras assumiu a liderança desde a 10ª rodada. Chegou ao seu endecacampeonato com 3 rodadas de antecedência, na 35ª rodada, aos 2 de novembro, quando venceu o Fortaleza no Allianz Parque por 4-0. Palmeiras mandou e desmandou nesse jogo. Um volume de jogo impressionante. Mais uma vez, a sua torcida cantou, vibrou, empurrou esse time, e o Palmeiras mandou ver 4-0 para cima de um Fortaleza que não conseguiu fazer muita coisa. Tá? Essa é que é a grande verdade. Então esse Palmeiras, mais números, 29 rodadas como líder, como eu disse, 3 derrotas durante 38 rodadas. Então, meus amigos, o título do Palmeiras coroa mais um belo trabalho de um equilibrado, de um consistente Abel Ferreira. Abel Ferreira conquista o título que faltava. Abel Ferreira, desde que chegou a este Palmeiras, já foram 2 conquistas de Copa Comembol Libertadores, conquista de Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, e agora coroa a conquista deste importantíssimo Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras chega à sua conquista de número 11. Palmeiras, endecacampeão brasileiro. Meus amigos, mas seguindo, na segunda colocação ficou o Internacional. O Internacional, meus amigos, as demais equipes, em ser de verdade, alternou bons e maus momentos durante a jornada, a temporada 2022. Palmeiras, por exemplo, também alternou bons e maus momentos. Palmeiras conseguiu ser campeão brasileiro, campeão paulista e ainda venceu a Recopa Sul-Americana diante do Atlético Paranaense. Na Copa do Brasil, caiu nas oitavas de final para a equipe do São Paulo, e na Copa Comembol Libertadores cairia nas semifinais
diante do Furacão, do Atlético Paranaense, para medir forças com o Flamengo na grande decisão em Guayaquil. Todo mundo sabe o que aconteceu, tá? O Flamengo venceu a Copa do Brasil, bem como a Copa Conmebol Libertadores. Mas voltando, o Internacional foi uma equipe que apresentou momentos assim, de muita oscilação. Houve também a mudança de comando técnico, e depois chegou para assumir Mano Menezes. Mano Menezes sempre foi considerado um técnico com uma característica de jogo de retranqueiro, um time que assim se iria propor o sistema defensivo como seu ponto forte. Mas o fato é que esse Internacional foi ganhando força, foi ganhando um modelo, e esse Internacional que acumulou de fato, resultados inesperados nesta temporada 2022. Não foi campeão gaúcho, o campeão gaúcho foi o Grêmio. Na Copa do Brasil, o Colorado, o Internacional, cairia ainda na precoce primeira fase, jogo único contra o Globo do Rio Grande do Norte, perdendo por 2-0. Portanto, o Internacional despedindo-se já no seu primeiro compromisso na Copa do Brasil. Na Copa Sul-Americana, o Internacional, que teve muitas dificuldades para se classificar, conseguiu passar das oitavas, foi um jogo assim memorável, e conseguiu chegar nas quartas de final. Nas quartas de final, o Internacional foi surpreendido pelos peruanos do Melgar. O Internacional acabou caindo nas cobranças pênaltis. Nos pênaltis, o Internacional se despediria da Copa Conmebol Sul-Americana. Melgar depois iria para as semifinais e sofreu 2 derrotas duríssimas diante do Independiente del Valle, que seria o campeão da Copa Sul-Americana, numa final contra o São Paulo na Argentina, ok? Em Córdoba. Meus amigos, então o Internacional, Mano Menezes montou esse time, deu cara nova para esse time, um elenco até competitivo, conseguiu dar cara para as peças desse time, com o René. O René que defendeu o Flamengo em temporadas anteriores, seu bom desempenho, chegou no Internacional credenciado. No Internacional teve espaço, teve suas oportunidades e agregou valor nesse time. Nos casos do zagueiro Mercado, temos também o meio de campo Maurício, Alemão, Pedro Henrique, inclusive, atacante do Internacional, é pretendido por outras equipes. O fato é que esse ataque do Internacional funcionou e o Internacional conseguiu chegar na vice-liderança, fazendo resultados até então considerados improváveis. O fato é que o Colorado, o Sport Club Internacional, conseguiu uma classificação honrosa, premia o bom trabalho do técnico Mano Menezes, e o Internacional consegue terminar o Campeonato Brasileiro numa honrosa segunda colocação e está classificadíssimo para a fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores 2023. Em terceiro lugar, meus amigos, temos que destacar o Fluminense. Fluminense que também teve mudança de comando técnico, assumiu esse time durante a maior parte da temporada Fernando Diniz. Fernando Diniz, com o seu jogo muito bonito de se ver. Aliás, as equipes em que Fernando Diniz dirige são equipes competitivas, com muita posse de bola, jogo bonito, muito volume de jogo, aquela equipe que asfixia o seu adversário. Não à toa, o Fluminense
conseguiu fazer o artilheiro do campeonato, Germán Cano. O argentino Germán Cano fez nada mais, nada menos, pessoal, anotou 26 gols. 26 gols, meus amigos. Germán Cano, pelo Fluminense, anotou 26 gols. Esse Fluminense, dos 26 gols anotados por Germán Cano, o Fluminense marcou 63 gols durante o campeonato, durante as 38 rodadas. Fluminense que também teve seus momentos de oscilação durante o campeonato, é muito longo o campeonato, tá? Fluminense que teve uma temporada, foi campeão carioca, né, surpreendendo o Flamengo na grande decisão do campeonato estadual, do campeonato carioca. Um Fluminense que foi até as semifinais da Copa do Brasil. Na Copa Libertadores não conseguiu chegar na fase de grupos, foi eliminado numa fase prévia, chegou aí para a Copa Sul-Americana, mas na Copa Sul-Americana também não conseguiu avançar às oitavas de final. Com isso, o Fluminense foi avançando, né, na Copa do Brasil, chegou às semifinais, foi eliminado para o Corinthians, né, depois de um empate 2-2 no Maracanã e vencendo, tomou de 3-0 do Corinthians na Neoquímica Arena. Com isso o Fluminense parou ali nas semifinais da Copa do Brasil. Restou o Campeonato Brasileiro. O Fluminense aproveitou-se muito bem da oportunidade. Era o Campeonato Brasileiro a ser disputado, passou a encarar com muita seriedade os jogos e terminou o Campeonato Brasileiro num honroso terceiro lugar. O Fluminense também classificadíssimo, com muitas honrarias, com muita dignidade. O Fluminense está classificado para a fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. Em quarto lugar, meus amigos, o Corinthians. O Corinthians, que também teve um ano de 2022 bastante movimentado. Vitor Pereira conseguiu em diversas oportunidades e deu muita cara para esse time. Corinthians, mais uma vez, conseguiu ser copeiro, né? Conseguiu chegar à grande decisão da Copa do Brasil, vendeu caríssimo o título para o Clube de Regatas Flamengo, que acabou chegando ao tetracampeonato. O fato é, o Flamengo correu muitos riscos. Era esperado que o Flamengo fosse deitar e rolar, mas não foi bem assim. O Corinthians ofereceu muita resistência, muitas dificuldades, e o Corinthians vendeu caríssimo esse título conquistado pelo Clube de Regatas do Flamengo. O Corinthians também conseguiu ir longe, né? Foi até as quartas de final na Copa Conmebol Libertadores, eliminou nas oitavas o Boca Juniors nos pênaltis. Cássio foi destaque mais uma vez, carregando esse time do Corinthians, e teve de decidir as quartas de final, teve de medir forças contra o Flamengo. Mais uma vez, o Corinthians tentou fazer alguma coisa, mas perdeu os dois jogos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Portanto, ao Corinthians, né, fez um bom campeonato brasileiro. Corinthians, em 38 jogos, 65 pontos. 65 pontos, 18 vitórias, 11 empates, 9 derrotas. Marcou 44 gols, tomou 36. O aproveitamento do Corinthians com 57%. Vitor Pereira teve à sua disposição um elenco com bastante, eu diria, se não fez frente com as equipes mais badaladas, né, do futebol brasileiro no presente momento, né? Normalmente se atribui a Palmeiras, ao Flamengo e ao próprio Atlético Mineiro. Então, Corinthians, Vitor Pereira teve à sua disposição um elenco com boas peças, tá? Corinthians que tem essa proposta, né? Teve também seus homens de frente, né? Mas as contratações, as chegadas pontuais muito bem-vindas, né? Com o caso do Yuri Alberto, né? Corinthians teve muito poder de fogo, o Roger Guedes,
Yuri Alberto, um meio de campo com Duqueiroz, Renato Augusto, muita qualidade para esse time do Corinthians. E o Corinthians com algumas vitórias, algumas cirúrgicas e outras atuações belíssimas e outras nem tanto. O Corinthians apenas fazia, digamos que, o suficiente para vencer seus jogos e o Corinthians conseguiu alcançar seu objetivo. Também está classificadíssimo para a fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores e termina num honroso 4º lugar. Em 5º lugar, meus amigos, vem o Clube de Regatas do Flamengo. Meus amigos, o Flamengo é aquela equipe que um elenco robusto, um elenco que, assim, com peças de reposição, um elenco recheado de opções, tá? Talvez o elenco mais qualificado no futebol brasileiro, mas o Flamengo também teve seus altos e baixos na temporada. Não conseguiu ser campeão carioca, teve o comando do português Paulo Sousa, que tentou dar o seu ritmo, dar a sua filosofia, emprestar a sua metodologia de trabalho, com muita marcação, a pressão na saída de bola. Essas eram as tentativas propostas pelo português. O fato é que esse time do Flamengo, o Paulo Sousa não conseguiu encaixar um jogo atraente, um jogo atrativo. Os resultados também não refletiam isso. E o que aconteceu? Paulo Sousa acabou sendo demitido logo assim que se encerrou o Campeonato Carioca. Paulo Sousa ainda conseguiu classificar esse time do Flamengo para as oitavas de final da competição continental, tá? Mas quem assumiu o barco foi Dorival Júnior. Dorival Júnior, que fazia um belíssimo trabalho no Ceará. Dorival Júnior assumiu esse time, o Flamengo começou a ganhar corpo, teve também contratações que chegaram no decorrer da temporada, por causa do Arthur Vidal, Everton Cebolinha, entre outras peças, e que se agregaram com as peças já conhecidas, qualificadíssimas, e que certamente compõem um dos plantéis mais qualificados no futebol brasileiro. Essa que é a grande verdade. E o Flamengo, meus amigos, o Flamengo foi longe nas Copas, aliás, venceu a Copa do Brasil, foi longe na Copa do Brasil, venceu a Copa do Brasil e venceu a Copa Conmebol Libertadores. Por isso, no Campeonato Brasileiro, num dado momento, quando o time percebeu que avançaria nas Copas, que poderia garantir as 2 conquistas, no Campeonato Brasileiro já foi ensaiando uma oscilação. O Flamengo passou, num dado momento, que poderia brigar com o Palmeiras de igual para igual, mas não conseguiu acompanhar. O Palmeiras de fato se destoou, né, dos demais concorrentes, e o Flamengo acaba o Campeonato Brasileiro numa honrosa 5ª